Oi, Bia! Oi, pessoal! Oi, vovó! Pessoal, Bia, vocês sabem o que é conversão? Conversão? Não sei, vó. Você pode me explicar? Vou te explicar, Bia. É mudar de direção. Deixa eu te explicar melhor. Estamos em um carro, em uma direção. Porém, percebemos que o caminho não é aquele. Porque o caminho que a gente pegou está errado ou é perigoso. Então, o que fazemos? Mudamos de direção. Ou seja, realizamos uma conversão. Hoje, a gente vai ouvir uma história de um personagem que mudou a direção da vida dele. Poxa, vó, você me explicou direitinho. Agora eu sei o que é conversão. E que bom que ele mudou a vida dele. Ele percebeu que estava no caminho errado e deu uma volta para seguir o caminho certo. Isso mesmo, Bia! Nos próximos domingos também vamos ouvir várias histórias do livro de Atos. E cada história maravilhosa! Estou muito ansiosa! E hoje, quem vai contar a história pra gente? Hoje vamos ouvir da história de um personagem que se converteu. Quem será que vai contar pra gente, Bia? Hoje é a tia Ruth. Legal! Tia Ruth, conta pra gente! Olá, tudo bom? Hoje nós vamos ouvir isso mesmo, Bia e vovó, de uma pessoa que estava indo por um caminho e caminho errado. E ele voltou, não seguiu aquele caminho mais errado. Mas antes disso, eu quero contar para você a história de uma lagarta. Ela estava num jardim comendo toda a plantação. A vovó tinha colocado umas alfaces lindas naquela horta e ela foi lá, comeu tudo. Essa lagarta não é legal. Ela chegou lá e queria comer tudo. E quando a Ana foi encostar nela, a Ana ficou toda picadinha, porque quando encosta na lagarta a gente fica todo irritado, com a pele toda irritada. E a Ana ficou com medo. A Ana não queria mais ficar perto daquela lagarta. E a lagarta era destruidora e todo mundo tinha medo dela. E ela não era legal. Mas será que a lagarta ficou assim para a vida toda? Destruidora, ninguém tinha coragem de ficar perto dela, ninguém queria porque tinha medo dela. A gente também nasce assim, com essa natureza ruim de querer fazer coisas que desagradam a Deus. É a nossa natureza pecaminosa. A gente nasce assim, querendo pecar, falar, fazer, sentir e pensar coisas que nos afastam de Deus. Como, por exemplo, de desobedecer papai e mamãe, falar palavrão. Isso tudo Deus não gosta. Essa é a nossa natureza ruim. Mas sabe que tem um jeito da nossa natureza não ficar mais assim ruim? Isso mesmo. Quem recebe Jesus no coração pode ter a vida transformada e nunca mais fazer essas coisas ruins. E se fizer, pedir perdão e Deus nos perdoa. Isso mesmo. E sabe, crianças, essa lagarta... Opa, o casulo caiu aqui. Essa lagarta não ficou assim por muito tempo, não. Sabe, a lagarta também mudou. Ela fez um casulo, ela foi lá, construiu um casulo numa árvore bem alta e ela entrou dentro dele e ficou ali por algum tempo. Se chama metamorfose. Ela ficou ali algum tempo. Será que ela se transformou? Vamos ver? Olha, vamos ver, vamos ver. Ela se transformou numa linda borboleta. Agora todo mundo quer ficar perto dela porque ela é linda. Ela se transformou e aí todo mundo quer colocar a mão, quer pegar a borboleta porque ela não queima, ela não faz mais coisas ruins.
É assim a nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a nossa vida se transforma, fica mais colorida, mais alegre. Todo mundo quer ficar perto da gente, porque nós somos pessoas melhores, porque somos parecidas com Jesus. E hoje nós vamos ouvir de uma pessoa que também teve a sua vida transformada. Vamos ouvir? De Saulo, isso mesmo. Saulo, esse rapazinho bonitinho, igual a você, ele cresceu aprendendo a palavra de Deus. Tá vendo? O livro, a Bíblia antigamente era assim, olha, era um rolo e ele aprendia sobre o Antigo Testamento, várias histórias do Antigo Testamento ele sabia, porque ele amava a Deus, ele era um estudioso da palavra de Deus, ele amava ouvir as histórias e ler histórias de Deus. Ele lia os 10 mandamentos, a história da criação, ele lia todas as histórias que falava de Deus, porque ele amava a Deus. As 10 pragas, quais mais histórias? Isso, o Mar Vermelho. Olha, eram histórias poderosas de tudo que Deus estava fazendo pelo seu povo. Mas ele crescia em Jerusalém e ouvia. E quando ele começou a crescer, estudioso da palavra, depois ele começou a ouvir de um Jesus que era filho de Deus. Aí ele falou assim, como assim Jesus, filho de Deus? Esse povo está falando coisa errada. Saulo não cria que Jesus tinha vindo como um menininho, pequenininho, esse bebezinho feio. Ele ficou na terra e quando ele já era grande, ele morreu por nós na cruz. Mas olha, Jesus não tinha pecado algum. Ele foi levado nessa cruz, amarraram as mãozinhas dele, o pezinho, colocaram o prego. E todo esse sangue derramado na cruz é por mim e por você, porque o nosso pecado foi levado com Jesus nessa cruz. E nós hoje temos a vida eterna, porque Jesus nos limpou do pecado e a gente não tem mais o castigo de ficar separado de Deus. Hoje a gente tem Jesus Cristo no coração. Quem crê em Jesus tem Ele no coração e a vida eterna, porque Jesus está ao lado de Deus, esperando um dia que todos nós estaremos com Ele. Mas Saulo não acreditava nisso. Saulo não acreditava que Jesus tinha vindo, que tinha morrido pelos nossos pecados e que era filho de Deus. Ele não acreditava. Saulo começou a fazer coisa muito errada. Saulo começou a perseguir os cristãos. Como ele não acreditava que Jesus era filho de Deus, todo mundo que falava de Jesus, ele queria prender, ele queria maltratar. A ponto, sabe de quê? Ele sabia que lá em Damasco, numa cidade a 280 quilômetros de Jerusalém, como se fosse ir em Búzios e voltar daqui de Niterói, ele foi para lá para perseguir os cristãos. Olha como é que ele tinha uma cara muito feia. Ele estava com o coração muito sujo, porque ele tinha muita coisa errada no coração, querendo perseguir os cristãos. E os cristãos daquela época estavam falando que Jesus é o Salvador, que Jesus veio para nos livrar do castigo da morte eterna, que é ficar separado de Deus. Olha, ele falava, não, tenho que prender todos esses cristãos. Pegou carta com as autoridades da época para ir para Damasco. Olha, ele foi para Damasco e no caminho, então, crianças, ele pegou as autorizações e foi para Damasco com seus companheiros. E chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, quase chegando lá para prender todos os cristãos que falavam que Cristo era o Salvador. Os cristãos sabiam que ele era o Salvador porque ele tinha ressuscitado, ele estava fazendo milagres naquela época e todos criam em Jesus.
Mas Saulo não cria em Jesus e ele queria prender todo mundo e levar para Jerusalém. Em Jerusalém ele maltratar todos. Ele queria maltratar todos que falavam de Jesus. Mas aconteceu algo impressionante, criança. Quando chegou por volta de meio-dia, uma luz muito forte veio do céu. E essa luz era tão forte que deixou Paulo um pouco atordoado. Paulo caiu no chão e não conseguiu nem mais ver. Os seus companheiros também estavam ali meio atônitos com aquela claridade. Mas Saulo, ouviu uma voz do céu que dizia assim, em Atos 9, 4, diz assim: e caindo por terra, Saulo ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos repetir com a tia? Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz vinha do alto e o Saulo, atordoado no chão, ele não sabia que voz era essa. O que está acontecendo? Então ele respondeu assim: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. O próprio Jesus apareceu para Saulo para mostrar para ele que Jesus é o Salvador, que Jesus não pode ser perseguido. Então, crianças, Saulo, ainda atordoado, ele se levantou com a ajuda dos seus amigos e Jesus falou para ele assim: segue, entra em Damasco, que lá eu vou te dar todas as orientações, tudo que você precisa saber. Então seus companheiros ajudaram Saulo a levantar e Saulo foi para Damasco e ficou numa casa esperando todas as orientações de Deus. Nessa casa ele ficou alguns dias sem comer, sem beber, e Saulo ficou ali orando, conversando com Deus. Deve ter pensado: meu Deus, tudo isso que aconteceu comigo. Deve ter falado: eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz de Jesus. Jesus realmente é o Salvador e eu estava perseguindo os cristãos. Então Saulo teve esse tempo. Nesse tempo Saulo não conseguia ver. Saulo estava cego e ele ficou ali 3 dias dentro de um lugar esperando as orientações de Deus. E Saulo ficou ali 3 dias sem comer nada, sem beber nada. E Saulo ficou em oração. Enquanto isso, o Senhor falou com Ananias. Ananias era um discípulo de Deus que vivia em Damasco. E falou: Ananias, vai na rua direita e você vai encontrar um homem chamado Saulo. E ele tem um apelido de Tarso. Deus é perfeito, crianças, ele sabe até o nosso apelido. Vocês sabiam que eu também tenho um apelido e que Deus sabe o meu apelido? Isso, Deus conhece as nossas intimidades, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E Deus conhecia até o apelido de Saulo. E aí, Ananias ficou assim: como assim? Saulo, aquele que persegue os cristãos? O Senhor quer que eu vá lá colocar a mão sobre a cabeça dele e orar por ele para curar a cegueira dele? Como assim? Ele ficou um pouco assustado, porque todos sabiam que Saulo não era flor que se cheira. Saulo era muito ruim. Saulo queria prender todos os cristãos, queria fazer mal, inclusive alguns discípulos do Senhor, alguns seguidores de Jesus. Ele fez mal, ele estava perto, olhou e não fez nada. Ele prendia, maltratava. Então Ananias ficou um pouco assim, mas o Senhor falou para Ananias assim: vai, Ananias, porque este é para mim, Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome para todo mundo. E até hoje nós ouvimos as histórias de Paulo, porque Saulo depois ele se transformou em Paulo, o nome dele foi mudado e ele escreveu vários livros da Bíblia e ele levou a palavra de Deus para vários lugares.
Mas Ananias, no primeiro momento, ficou assustado, mas ele obedeceu. Ananias foi no endereço que o Senhor deu, colocou a mão sobre a cabeça de Saulo e orou com ele. Irmão, Saulo orou, curou a sua cegueira, não só a cegueira dos olhos, mas a cegueira espiritual, aquela que impedia ele de enxergar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E agora ele não era mais aquele homem ruim, perseguidor, que queria destruir todos que falavam de Jesus. Agora ele também falava que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias enviado por Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e que um dia nós vamos estar todos juntos com ele. E Saulo, ele falava muito de Jesus porque agora ele amava Jesus e ele entendeu tudo o que ele não entendia antes, porque Jesus apareceu para ele e falou com ele. É assim que Deus faz. Deus transforma as nossas vidas. Quando nós entregamos o nosso coração para ele, ele nos transforma. E Saulo entregou o seu coração. Tudo que ele não enxergava, tudo que o olho dele espiritual, por dentro ele não via, ele começou a crer. E ele não só começou a enxergar fisicamente, como espiritualmente, tudo que Deus falava a ele. E ele se tornou um grande servo de Deus. E é assim que nós devemos ser. Servos de Deus, seguidores de Deus. E que levam o nome dele por onde a gente for, que a gente possa levar o nome dele. Tá bom, crianças? Que possamos aprender hoje que o Senhor é o nosso Salvador. E que todos os nossos amigos, todas as pessoas em volta à nossa casa, à nossa família, possa crer que Jesus é o nosso Salvador. Que você seja como Paulo, seja um instrumento na mão de Deus para levar a palavra dele para todas as pessoas. Vamos orar, pessoal? Pai querido, Deus amado, muito obrigada, Pai, por essa história tão linda da tua palavra. Pela história de Saulo, que teve a sua vida transformada. Faz assim também na nossa vida, Senhor. Os que aqui estão, que ainda não têm a sua vida transformada por Ti, Senhor. Que o Senhor venha com a Tua mão poderosa. Transforma a vida, Senhor, de todos os que aqui estão, dos que ainda vão ouvir a Tua palavra. Que tenham suas casas transformadas, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, que eles possam crer que o Senhor é o nosso Salvador, Criador de todas as coisas, Senhor, e Salvador da nossa vida, e que um dia nós possamos todos estarem juntos, Pai, no lar celestial que Tu tem preparado para nós. Muito obrigada, Pai. Perdoa os nossos pecados e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tem. A rocha é um lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tem. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade vai derrubar.
Eu sou a tia Aline, esse é o Caleb e esse aqui é o amiguinho Paulo. Hoje nós vamos contar a história de um homem chamado Paulo. Por isso que o Paulo veio ajudar a gente a contar essa história. Mas não era ele não, era outro Paulo. Vocês sabiam que há muito tempo atrás, um homem chamado Paulo, ele não acreditava em Jesus? Ele não acreditava em Jesus e ele perseguia os cristãos que acreditavam em Jesus. Como ele achava que era errado acreditar em Jesus e orar para Jesus, ele pegava os cristãos e prendia na cadeia. Então um dia ele estava indo para uma cidade exatamente para prender cristãos que seguiam Jesus. O nome da cidade era... Esqueci. Paulo, qual é o nome da cidade? O nome da cidade era Damasco. Ah, Damasco, isso. Eita, é o nome de uma fruta. Caleb, você gosta de Damasco? Gosta? Mas eu não gosto de Damasco. De Damasco cidade. Ah, não gosta de Damasco cidade. Tá, mas era uma cidade chamada Damasco. E aí, Paulo foi pra lá, né? Isso, foi pra lá. Quando ele estava no caminho, gente, aconteceu um negócio. Veio uma luz tão forte, mas tão forte assim do alto, mais forte do que o sol. Já tentaram olhar para o sol num dia com muito sol forte assim? Arde até o olho, né? Já tentou? É difícil? É muito difícil ver o sol. Por causa que a luz entrando no meu olho. Então, imagina, a Bíblia fala que era uma luz mais forte que o sol. Sabe o que aconteceu? Uma luz que tem ali. Tá vendo uma luz de sol forte aqui, já tá difícil enxergar. Imagina uma luz mais forte que o sol. Eita caramba, eu acho que ia queimar meu olho. Pois bem, foi o que aconteceu com Paulo. O olho dele não conseguiu mais enxergar nada. Ele ficou cego, isso. Aí ele ficou cego, aí veio uma voz do céu assim: Paulo, por que você está me perseguindo? Aí ele ficou paralisado e os amigos que estavam com ele na viagem ficaram assim. Eles não viram nada, eles olharam para um lado, olharam para o outro, não viram nada, só ouviram a voz. E Paulo falou assim: quem é você? E o que a voz respondeu? A voz respondeu assim: eu sou o Senhor Jesus, a quem você tem perseguido. Paulo nem acreditou. Falou: esse Jesus é verdadeiro. Porque ele já tinha morrido. Como é que ele estava falando com ele? Porque ele é... Jesus é Deus. Jesus é Deus. Eita, caiu seu boné. Filho, põe o bonézinho. De nada. Então, gente, Paulo, naquele momento, percebeu que Jesus é Deus mesmo. E sabe o que Jesus falou para ele aquele dia? Jesus falou assim: olha, eu escolhi você. Eu amo você. Eu escolhi você para ser meu servo e para contar para outras pessoas que eu as amo e que eu perdoo os pecados dela e que a vida comigo leva à salvação para a eternidade. Então, Paulo entendeu que realmente Jesus é Deus. E a partir daquele dia, ele começou a pregar a palavra de Deus para todas as pessoas. E ele ficou cego para sempre? Não. É verdade. Jesus é tão bom que falou assim: olha só, você vai lá para essa cidade mesmo. Chegando lá, vai ter um homem chamado Ananias, que é o meu servo. E esse homem vai orar por você e vai te curar. Isso aconteceu? Aconteceu. Chegou lá, Ananias foi até ele,
orou por ele e Jesus curou e saíram as escamas, porque o olho dele assim, ó, ficou como se tivesse umas escaminhas de peixe, ficou tudo assim cobrindo os olhos e ele não conseguia ver nada. E aí, quando Ananias orou por ele, Jesus tirou, caiu tudo assim, ó, caiu tudinho assim, ó. Aí ele, tô vendo de novo. Foi assim mesmo. Aí depois, Isso. Então, quando nós encontramos Jesus e aceitamos Jesus no nosso coração, nós mudamos de vida, nossa vida se transforma. Tem um versículo na Bíblia que é até bom a gente decorar, que diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Vamos repetir? vamos repetir. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa.